todos. Sempre um prazer estar aqui de volta, rever alguns que não estão nos outros dias da semana e alguns que estão também nos outros dias da semana, né? Sempre bom estar aqui. Eu hoje estou substituindo a Rosana, que a Rosana teve imprevisto, né? E ela me pediu ontem que eu ia substituí-la e ela então fará a palestra que seria a minha em setembro. Mas está tudo bem, graças a Deus. O tema, reencarnação, crença ou fato? Eu falei mito. Desculpa, gente. Não tem problema. Mito pode ser também. Né? Bom, temos aí uma paródiazinha, né? Uma charge. Você acredita na reencarnação? Quem acredita na reencarnação aqui, levanta a mão. Quase todo mundo. Todo mundo, né? Bom, a reencarnação é uma questão religiosa ou científica? Pergunta, né? Vamos primeiro para a religiosa. Eu só vou ficar nessa tela aqui da religiosa, porque o nosso foco hoje vai ser científico. Necessário nascer de novo, disse Jesus, né? Durante a noite, em Jerusalém, um doutor da lei se esquiva entre as sombras da cidade de Jerusalém e procura Jesus e pergunta para ele o que ele precisa fazer para merecer o reino dos céus. E Jesus responde a ele: necessário é que nasças de novo. E ele pergunta: mas como? Eu tenho que entrar no ventre da minha mãe depois de velho para nascer de novo? E Jesus, ironicamente, fala com ele: poxa, se eu, quando falo das coisas da terra, que é a reencarnação, você não entende ou não quer entender, como é que eu vou te falar das coisas do céu? Porque ele queria saber o que ele tinha que fazer para merecer o reino dos céus, né? E Jesus então, por quê? Porque a reencarnação era conhecida entre os fariseus, e Nicodemos era um doutor da lei, um fariseu, um dos 40 do Senado, né? Do Senado judaico, né? E um dos dois que absolveram Jesus dos 40. O outro foi o José de Arimateia, naquele triste episódio da sexta-feira, né? da Páscoa. Bom, mas, afinal, a reencarnação é uma crença ou um fato? Quem me dá um livro aqui, por favor? Que alguém me disse a minha atenção. Um livro. Tem que ser um livro, senão eu ia usar o celular, mas vou quebrar o celular. Então, só um livro. Reencarnação é uma crença ou um fato? Só um. Vamos lá? Vamos lá? O que é isso? Está aí na foto, na imagem. A lei da gravidade, né? Vocês acham que isso aqui, vocês acreditam ou vocês estão constatando um fato? Então a reencarnação não é uma crença. Ela é uma crença do ponto de vista das religiões. Algumas acreditam, algumas não acreditam. Mas a reencarnação é uma lei divina, né? E é uma lei tão coerente quanto a lei da gravidade ou quanto a Terra é redonda, né? Enfim, é uma lei da física. A reencarnação também não deixa de ser uma lei da física, né? Bom, então vamos falar de ciência. Não vou complicar, prometo para vocês que eu não vou complicar. Bom, mas eu vou apresentar algumas personagens para vocês aqui, né? Primeiro é o Dr. Ian Stevenson, que desencarnou há pouco tempo, teve muitas vezes no Brasil. Ele era chefe do Departamento de Psiquiatria e Ciências Neurocomportamentais da Universidade da Virgínia, nos Estados Unidos. Ele foi um dos pioneiros nos estudos de reencarnação. Escreveu muitos livros, né? E ele tem uma pesquisa que remonta a 3.000 casos de reencarnação, geralmente de crianças em diversos continentes, diversas culturas, diversas religiões. Então ele esteve no Brasil, esteve na Índia, na China, na Europa, né? E ele pegava sempre crianças que se lembravam de encarnações passadas, ia em busca de evidências daquela personagem que a criança alegava ter sido, confrontava, eliminava as supostas dificuldades, né, de reconhecer,
até que ele sugeria então que eram casos de reencarnação. A ciência é muito cuidadosa, então a ciência não fala prova, né? Ela fala sugere, sempre a palavra sugere. Depois, esse cara que começou tudo, né, foi amigo do Ian Stevenson, o professor Hemendranath Banerjee, nasceu na Índia em 1929 e faleceu em 1985. Ele foi o guru do Ian Stevenson e ele também fez pesquisas mais na Índia, mas esteve no Brasil. Daqui a pouco eu conto um episódio interessante dele. Então eu coloquei aí o caso do menino turco, porque é um dos casos mais interessantes que ele escreve nos livros dele, que é de um menininho de 1 ano e meio que começa a aprender a falar. E as primeiras palavras que o menininho fala, que ele pesquisou na Turquia, né? Não foi nem na Índia. Ele vai até a Turquia e observa esse menino com 1 ano e meio. O menino fala que ele não se chamava o nome que era dele, ele dá o nome da vida anterior, diz que ele era um jardineiro da mesma cidade, olha que interessante, né? E muito amigo dos pais dele, dos pais do menino. Né? Ele desencarna foi um assassinato, ele desencarna com uma pancada na cabeça e ele reencarna com uma marca no mesmo lugar da pancada de cabeça, chamada marca de nascença, né? Que é muito comum nesses casos. E aí ele dá todos os detalhes, os pais levam ele até a casa que era dele quando ele era jardineiro, né? Era muito próxima. E ele reconhece todo mundo, cumprimenta todo mundo pelo nome, conta os detalhes, onde estavam os objetos pessoais dele da encarnação anterior. Ou seja, foi uma reencarnação muito rápida, tipo 2 anos da desencarnação para a reencarnação. E aí a lembrança fica muito forte, né? E eles, né, o Banerjee e o Stevenson, falam que tem que correr atrás dessas evidências, porque quando chega a 7 anos, que o espírito se acopla totalmente ao corpo, as lembranças desaparecem. No caso desse menino mesmo, quando chegou aos 7 anos, praticamente ele já não lembrava de mais nada da vida passada. Então tem que documentar, registrar, enquanto tem essa idade aí. Bom, aí essas são marcas de nascença, olha. Foi bem interessante, pode ser até que muitos de vocês tenham essas marcas, né? Então, o Ian Stevenson, por exemplo, pesquisou pessoas que o cara alegava ter sido enforcado na encarnação, então tinha marcas de corda no pescoço, né? Ou seja, o corpo físico transfere para o perispírito as marcas. E como o perispírito é o molde do corpo, na próxima encarnação pode acontecer dessas marcas voltarem no novo corpo. Olha que coisa interessante. Vamos avançar. Bom, falei do Banerjee, né? E aí está ele com o Chico Xavier, 1970, né? O Banerjee estava em São Paulo. Quem intermediou esse encontro do Chico com o Banerjee, que era na época considerada uma autoridade de reencarnação, um cientista, né? Foi o Ney Pietro Pérez, um engenheiro, dono de uma grande empresa, que conhecia o mundo todo, tinha uma amizade com o Chico também. Então, tem um áudio no YouTube de 1h30, onde o Chico começa a conversar com o Banerjee e o Ney Pietro Pérez traduzindo. E aí é interessante, porque normalmente a gente assiste os documentários do Chico, né, o Chico fazendo prece. Ali não, ali está o Chico descontraído, não é vídeo, é só áudio. O Chico brincando, o Chico falando dos bois Zebu, né, contando as histórias lá de Minas para ele, muito alegre, muito brincalhão, né? Um Chico que a gente não é muito fácil, né? Na intimidade, vamos dizer assim, né? Que era ele. E aí eles trocam ideias interessantes. O Chico diz algumas coisas interessantes sobre reencarnação, porque o Chico tinha um conhecimento, né, trazido pela espiritualidade muito grande. E o Banerjee fica encantado com as informações que o Chico passa e fica anotando, né? Pede para o assistente dele anotar. Até que ele pergunta para o Chico: mas então, o senhor já esteve na Índia? Ele pergunta para o Chico. O Chico fala: olha, de corpo físico não, mas o Emmanuel me levou lá em muitos lugares. Aí o Chico começa a contar as cidades que o Chico foi, desdobrado. Fui em Jaipur, fui em Balamalá, enfim, essas nome maluco aí da Índia, né? Começa a contar tudo e os detalhes da cidade, o que tinha em cada cidade. O cara fica encantado, né, com a mediunidade do Chico, né, com esse lado.
E aí ele fala, ele termina o encontro, né? E ele então se ajoelha e beija as mãos do Chico e fala: o senhor é um Mahatma. Fala para o Chico: não, meu irmão, longe disso, eu sou um sapateiro do Mahatma, eu sirvo para limpar os sapatos dos Mahatma, né? Então ele fala: não, o senhor é um Mahatma, um grande espírito, né? Se despede assim. Então, a gente é difícil de ouvir o ódio, porque é bem antigo, né, dessa época, mas é muito interessante. Bom, aí vamos para o Brasil agora, uma maior autoridade, uma pessoa que merece um grande respeito, né, o maior cientista brasileiro, que se dedicou ao espiritismo, o Dr. Hernando Guimarães Andrade, aqui de Bauru, São Paulo, desencarnou em 2003. Ele estudou 80 casos que sugerem a reencarnação, né? Esse livro é Reencarnação no Brasil, um livro técnico, né? E escreveu esse outro, Renasceu por Amor, muito interessante, que é a história de um cara que ele lembra também que ele foi limpado no século XIX e ele veio do século XX. E ele tem uma memória, esse já não é criança, ele já tem uma memória depois de adulto, e ele se encontra com o Hernani e ele aceita se submeter a experiências com o Hernani sobre as lembranças de vidas passadas. Está aí o Hernani com o Chico, muito amigos também. O Hernani ia sempre em Uberaba se encontrar com o Chico, né? Faltando um Rzinho ali. Bom, outro grande espírita, né, que merece também ser homenageado, é esse cidadão de cima aí, né, que está na cadeira aí, o Hermínio Correia de Miranda, né? Escreveu muitos livros interessantes. E junto com esse camarada de baixo aí, o Luciano dos Anjos, né? Ele escreve Eu Sou Camille Desmoulins. Luciano dos Anjos, sentado no consultório do Hermínio, em transe, lembrando a vida que ele teve como um dos grandes cabeças da Revolução Francesa. Entendeu? Inclusive o Luciano tinha uma marca aqui, ó, porque o Camille Desmoulins foi degolado na guilhotina, a famosa guilhotina da Revolução Francesa, né? E o livro é grossão, é um livro de umas 800 páginas, né? É um livro duro de ler, é pesado, mas aonde Emílio fica meses, né, com essas regressões com ele, dando detalhes, até que eles escrevem para a França e eles mandam cartas do Camille Desmoulins para o Hermínio. Aí o Hermínio pega as cartas do Luciano e adivinha a letra idêntica. Idêntica. Então está aí a nossa homenagem também ao Hermínio Miranda. Bom, outra que merece, né? O segundo maior nome do Espiritismo, após Chico Xavier aqui no Brasil, né? A dona Ivone do Amaral Pereira, grande médium da cidade de Niterói, né? Muito amiga do Chico também, médium de cura, médium de psicometria, médium de materialização, deixou uma obra extraordinária. Era uma costureira, uma pessoa extremamente humilde, e ela tratava as pessoas em casa, as pessoas procuravam ela de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, ela abria a porta e atendia as pessoas. Uma pessoa fantástica. E nesse livro, todo mundo conhece Memórias de um Suicida, né? Memórias de um Suicida é um dos 10 principais clássicos aí do Espiritismo. E todo mundo conhece também o outro livro, né? Principalmente que estuda a mediunidade, Recordações da Mediunidade, que é o depoimento dela como médium, né? Foi uma médium realmente extraordinária. Ela escreve esse livro, que não é um livro mediúnico. Ela escreve todos os livros dela, mediúnico, todos os romances, são lembranças de vida, são ela em vidas passadas. Olha que interessante. Então, ela está lá, assim como o Emmanuel, né, coloca ele, né, nos livros, né, há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, Renúncia, o Emmanuel está lá, é uma personagem do livro, né? Também nesses livros que ela psicografa, ela é uma das personagens do livro. Mas esse aqui não, esse aqui foi de punho dela, foi interessante, porque ela conhece esse camarada aqui, Roberto de Canalejas, que era um polonês. E esse cara teve uma época que os espíritas estudavam muito Esperanto, né, que é uma língua universal,
desenvolvida por se não me engano, um polonês chamado Zamenhof, né? E ele é uma língua que, para você aprender, tanto faz você ser inglês, brasileiro ou russo, a dificuldade para aprender o Esperanto é a mesma. É uma língua que tem poucas vogais e muito fácil, né? Deveria ser a língua universal. E, infelizmente, não pegou, né? Mas muita gente estuda Esperanto. E esse senhor aí, o Roberto, ele estudava Esperanto e ele começa a trocar correspondência com os brasileiros que também escreviam em Esperanto, né? E não tinha internet na época, não tinha nada, estamos falando aí de 50 anos atrás. E as cartas dele chegam até a Ivone, e a Ivone, com a memória extraordinária e a mediunidade que ela tinha, ela descobre que ele tinha sido o grande amor da vida dela em uma vida passada. Então, ela começa a se comunicar, trocar com ele, e quando ela começa a trocar essas mensagens, ele também aviva a mente dele de lembranças de vidas passadas. Então, eles se corresponderam, nunca se conheceram, se corresponderam durante mais de 30 anos, né? E mantendo o vínculo afetivo que eles tiveram no passado. Bom, mais para frente agora, mais atual também, o Brian Weiss, né, um psiquiatra, escritor norte-americano, muitos livros, né, suas pesquisas incluem temas de reencarnação, regressão de vidas passadas, sobrevivência do ser humano após a morte e, 3 pontinhos, progressão para vidas futuras. Olha que interessante, né? Tem muitos livros, esse daí é um clássico, Muitas Vidas, Muitos Mestres, né, ou Vidas Passadas. Ele sim é um terapeuta clínico, né, esteve no Brasil várias vezes, e ele induzia as pessoas por hipnose e fazia sempre com o objetivo de fazer tratamento de traumas, de problemas. E ele então não só chegou a levar as pessoas a vidas passadas, né, como também as pessoas acessavam linhas do futuro, ou seja, se viam no futuro, no ano 2100, 2200, né, e ele traz contribuição nesse aspecto também, muito interessante. Lembrando, né, gente, que o futuro não está pronto, são linhas, né? Então, toda vez que você acessar o futuro, cada dia vai ser uma ideia diferente, que você vai pegar uma linha diferente, né? A verdadeira linha será aquela que você fizer nesse momento aqui. Bom, e agora, fechando, nós vamos fechar com o delegado de polícia, que está lá no Paraná, mas é paulista, João Alberto Fiorini de Oliveira. O Fiorini, ele, há muitos anos atrás, ele deu um artigo de um grande pesquisador espírita, que foi o meu guru lá na Bahia, o Carlos Bernardo Loureiro, ele era um pesquisador também, e ele leu um artigo sobre Carlos Bernardo, sobre impressão digital. E aí ele então começa a se interessar pelo artigo, e ele começa a comparar a impressão digital de crianças que lembram de vidas passadas e que dizem que foi o avô e tal. E ele vai até as famílias, né, consegue a identidade do avô, por exemplo, confronta a identidade da criança com a identidade do avô que a criança alega ter sido, e a identidade, a impressão digital é igual. Isso não tem como contestar. Não existem duas impressões digitais iguais. Nem de gêmeos, como é que chama aqueles gêmeos univitelinos, é isso? Nem os gêmeos univitelinos têm impressão digital igual. E, no caso, a criança apresenta isso daí. Aí, escreve o livro, Reencarnação e Investigação Científica, onde ele conta o trabalho dele, ele pesquisa muitos casos, ele teve apoio de Bernardo Guimarães Andrade, né? E ele conseguiu de vários centros espíritas do Paraná de São Paulo também, muitas pessoas, muitas mães que os filhos lembravam de vidas passadas, aí ligava para ele ia rápido lá, né? Fazia, documentava, procurava as evidências, e aí ele descobre também que existe, além disso, dados biométricos, marcas de nascença, que a gente já citou, exames grafotécnicos, que é o caso do Camille Desmoulins, né? E mensurações antropométricas, inclusive das distâncias das mãos. Eles têm umas técnicas de calcular, né, esse trabalho aí, e ele descobriu, por exemplo, ele foi buscar lá no pesquisador Cesare Lombroso, lá na Itália, que é o chamado pai da criminologia, né, que foi espírita, também foi um grande espírita. O Cesare tinha uma tese de que
havia uma diferença entre a impressão e as medidas antropométricas da mão masculina e feminina. E ele começa a fazer o levantamento disso e ele verifica que realmente, aí pega de alguns pesquisadores americanos também, ingleses, e ele chega à conclusão que, por exemplo, olha que interessante, as mãos masculinas tendem para um tipo de desenho diferente das mãos femininas, em termos de trigonometria. Olha que interessante. E os homoafetivos, os homossexuais, têm, por exemplo, os travestis, eles fazem pesquisa com os travestis, eles têm essa geometria feminina. Então o Fiorino tem uma tese de que o que pode ter acontecido é que esse travesti foi uma mulher, né, foi numa encarnação anterior e não teve muito tempo no mundo espiritual. Teve 2, 3 anos, então reencarna com toda a tendência feminina. Uma tese dele, né, que ele coloca aí. De qualquer forma, o estudo dele é muito profundo, é muito técnico, né? O livro dele é muito, muito técnico mesmo, porque ele fala uma linguagem mesmo bem científica, mas mostrando, né, que até o DNA, hoje ele está pesquisando DNA, e o DNA é único também. E até pelo DNA você pode conseguir saber, confirmar, né? Ele tem um problema, porque a legislação brasileira, por exemplo, se você, o Felipe, alega que foi o bisavô, seria interessante ir lá, exumar né, pegar algum resto do que sobrou lá do corpo, lá no túmulo do avô, né, e comparar com o que era Felipe, né? Mas não pode, a legislação brasileira não permite esse tipo de exumação, né? Então, o que ele faz? Ele faz pela via indireta, ele pega um parente, né, o mais próximo, um tio, alguma coisa assim, e confronta para ver se as características do DNA batem, né? E isso foi o que aconteceu nesse caso que ele conta aqui, ó, na cidade de São João del Rei, Minas Gerais, onde ele encontra uma criança que alegava ter sido um padre na encarnação anterior, né? E eles tinham lá guardado roupas e outros objetos que teriam DNA do padre. E aí sim ele pega esse DNA que ficaram nos objetos do padre, confronta com o da criança Kelvin e bate exatamente também. Olha que interessante. Por que então, depois de tudo que eu falei, a reencarnação não é um fato aceito pela maioria da sociedade? Deveria ser, né? Até porque a maioria da humanidade, ou uma boa maioria, uma boa parte, né, é reencarnacionista. Temos que lembrar que a Índia sozinha tem 1,2 bilhão, ou 1,5 bilhão de habitantes. Então a Índia sozinha tem mais habitantes que todas as Américas, né? E mais alguma coisa. Então, se a gente comparar em termos de quantidade de população, e a Índia é reencarnacionista. Bom, lembrar que as religiões cristãs baniram, a religião cristã baniu a reencarnação no século III. A reencarnação era aceita na época de Jesus, os essênios eram reencarnacionistas, né? E era bem conhecida. No ano 358, lá no concílio de Constantinopla ou de Niceia, me ajude aqui, quem for bom de história, por um voto de diferença entre os bispos que presidiram o conselho, eles tiraram a reencarnação como dogma da igreja. América, qual? Niceia ou Constantinopla? Niceia, obrigado. Então, é uma questão só de que 10, 20 homens, né, da igreja resolveram banir o conceito da reencarnação, né? E aí tem toda uma história atrás disso daí. Bom, mas, então, o mundo ocidental, ele não é reencarnacionista por causa das religiões cristãs ou abraâmicas, que é o caso também dos muçulmanos. Eles não são cristãos, mas são abraâmicos, vem da mesma árvore, né? A abraâmica, assim como nós também vimos na árvore abraâmica dos judeus, cristãos e muçulmanos, vem dessa árvore de Abraão, e eles não aceitam então a reencarnação, embora seja um fato científico. Eu acho que é uma questão de tempo para as religiões começarem a aceitar, porque as religiões não aceitam nem o espírito, né? As religiões tradicionais, elas não aceitam nem, falam em imortalidade da alma, mas
não dão nenhuma pista do que seria essa imortalidade da alma, né? Não aceita a comunicação com os espíritos. Então, vamos esperar que a gente quebre esses dogmas religiosos, né, que atrapalham, para que a gente possa entender a reencarnação como Kardec entendeu. Lá na Gênese, no item 55, Kardec escreve assim: no último caráter da revelação espírita, a ressaltar as condições mesmas em que ela se produz, é que, apoiando-se em fatos, a doutrina tem que ser, e não pode deixar de ser, essencialmente progressiva, como todas as ciências de observação. Pela sua substância, alia-se à ciência que, sendo a exposição das leis da natureza, com relação a certa ordem de fatos, não pode ser contrária às leis de Deus, autor daquelas leis. Né? São as leis divinas. Vocês acham que essa lei vai ser mudada, gente? Essa da gravidade será mudada? Não, é uma lei divina. E lá no livro, no opúsculo, né? O que é o Espiritismo? Kardec escreve: o Espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se podem estabelecer com os espíritos. Como filosofia, ele compreende todas as consequências morais que decorrem dessas relações. Kardec era um cientista, ele era um observador, né? Ele gostava de observar. Então, cabe a nós seguir Kardec nesse aspecto aí. Homenageando Chico, essa frase linda: reencarnar é recomeçar, é receber de Deus uma nova chance de reconstruir as cenas de existências passadas, nas quais, como roteiristas do filme de nossa vida, não soubemos escrever uma bela história. José Carlos de Luca, no livro Minutos com Chico Xavier. Então, gente, a melhor definição de reencarnação, eu acho que é essa aí: recomeçar. Aí está a misericórdia divina, aí está a justiça divina. Sem reencarnação não há justiça divina, não há misericórdia divina, né? E a melhor definição, então, seria recomeço, né? Não deu certo, não tem problema. Na próxima você volta e faz. Seria melhor fazer agora. Mas não deu. Deus não vai te castigar, você não vai queimar no fogo do inferno, né? Deus, a misericórdia divina, vai te dar mais uma e mais uma. Quantas reencarnações nós estamos aqui? Quantas? Dezenas? Centenas? Quantas já tivemos em outros mundos? Né? Quantas ainda teremos até nos libertarmos do chamado Maya, né? Que o Buda fala, né? Que o Maya é o ciclo das encarnações, a Sansara, a roda que gira no mundo de ilusão, que é esse mundo material, né? Até a gente se tornar espírito livre. Muitas e muitas encarnações precisaremos ainda, né? Finalmente, lá no cemitério do Père Lachaise, em Paris, tem um nome muito bonito, né? Onde está escrito: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Allan Kardec. Muito bonita essa frase, né? Porque ele sintetizou aquilo que os druidas já falavam um pouco antes de Cristo, essa frase aí, né? Nascer, morrer, renascer ainda, renascer mais um pouco ainda e progredir sempre. Esta é a lei, lei com L maiúsculo, porque é a lei de Deus. Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe.